Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Eclesiastes capítulo 1, versículos do 1 ao 18. Na verdade, do 2 ao 18. Assim diz a palavra de Deus para nós. E olha, o título é bem interessante. A roda do mundo. Esse mundo roda, né? E às vezes o que está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Algumas coisas que aconteceram voltam a acontecer, o que está acontecendo hoje, amanhã volta outra vez. A roda do mundo. E olha o que diz a palavra de Deus. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o ser humano de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, e a terra continua sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se põe, e se apressa para voltar ao seu lugar onde renasce. O vento gira para o sul e dobra para o norte, passando ao redor de todas as coisas. Ele prossegue e volta aos seus rodeios. Todos os rios correm para o mar, e o mar, contudo, não transborda. Para o lugar de onde saíram, voltam os rios no seu percurso. Todas as coisas são difíceis e não se pode explicá-las com palavras. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, é isso mesmo que será, e o que foi feito, é isso mesmo que vai ser feito. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz: eis aqui algo novo, ela já nos precedeu nos séculos que houve antes de nós. Não há memória dos tempos antigos, e quanto àqueles que vierem depois, tão pouco deles haverá memória junto aos que vierem por último. Eu, o Eclesiastes, fui rei de Israel em Jerusalém, e propus no meu espírito procurar e investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do sol. É uma tarefa ingrata que Deus confiou aos filhos de Adão para com ela se ocuparem. Examinei todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Pois bem, tudo é vaidade e aflição de espírito. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode contar. Disse comigo em meu coração: desenvolvi e acumulei sabedoria mais do que todos os meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou muita sabedoria e conhecimento. Esforcei-me de coração em compreender a sabedoria e o conhecimento, e também a tolice e a insensatez, e reconheci que nessas coisas também está a aflição do espírito. E isto porque muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vaidade é vazio. Tudo que nos esvazia é vaidade. Então, por exemplo, a pessoa cuidar de si, cuidar do seu rosto, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, a mulher passar uma maquiagenzinha, pintar as unhas, isso é vaidade? Depende. Se a pessoa faz isso por zelo, por amor próprio, por respeito ao próprio corpo, por respeito ao cônjuge, porque o marido que não se lava, que não se limpa, que não toma banho, desrespeita a sua mulher. E a mulher que casou, minha parte está garantida, já ganhei o meu,
já conquistei alguém, agora tô tranquila, não preciso mais me cuidar. Desrespeita o marido. É tão bom quando você vê uma mulher bem cuidada, não é? A perninha depilada, não é? As axilas depiladas, um batonzinho, não é? Uma maquiagenzinha, não é? Isso é cuidado consigo mesmo. Um cuidado com o cabelo. É obrigatório? Não é obrigatório. Mas é tão bom quando você vê alguém que se ama e procura estar bem, porque isso mostra por fora como a pessoa também está por dentro. E quando a pessoa está desmanzelada por fora, eu não estou dizendo simples, tá, gente? Porque a simplicidade também reflete o interior. A sobriedade é uma coisa boa, mas o desmanzelo não tem a ver com sobriedade, simplicidade, nem com pobreza. O desmanzelo tem a ver com uma desordem dentro de nós. Então, você se cuidar é vaidade? Só quando isso começa a te esvaziar. Tem gente que é tão preocupado com o próprio corpo que vive para a academia. Isso esvazia. Esvazia a sua família, esvazia seus relacionamentos, esvazia as suas energias para você se dedicar ao seu trabalho. Escraviza você que não pode sair porque tem que ir para a academia naquele horário. E tem gente que infelizmente vive assim. Não é? Quando a pessoa, por exemplo, ela não se permite certas coisas para não estragar o corpo. Isso é triste demais. Aí eu não posso nem me dar o prazer de uma comidinha, ou Deus me livre de eu engravidar e estragar o meu corpo. O que é mais? O dom de você ser mãe? Ou o corpo bonito que vai murchar igual a erva lá fora? Se não for pelo filho, minha filha, vai ser pelo tempo. E você vai vendo que às vezes essa preocupação exagerada com a estética esvazia. Aí é vaidade. Porque não trouxe, não somou, tirou. E isso em tudo da nossa vida. Ganhar dinheiro é vaidade? Depende. Se é para você sustentar a sua casa, alimentar os seus filhos, dar condições para eles viverem uma vida digna, formá-los para que eles possam ser pessoas que ajudem a muitos, porque essa é a finalidade da gente ter uma boa formação. Não é exibir um título na parede, não é ter um diploma, aí as pessoas chegam, está lá o diploma estampado na parede, venha ver os meus diplomas, os muitos cursos que eu fiz, vejam como eu sou importante. Isso não serve de nada. No dia que você morrer, vão juntar tudo isso e meter fogo. Para que serve aqueles diplomas? Se eles não servirem para tornar você uma pessoa apta a ajudar os que estão à sua volta, então eles não servem para nada. Então, você ter o dinheiro para você formar o seu filho, para ele ser uma pessoa que vai servir a muitos, isso não é vaidade. É um investimento maravilhoso. Isso não cai no vazio. Agora, ajuntar por ajuntar para poder se arrogar, para ser arrogante, isso é vazio demais da conta. E a gente poderia dar muitos exemplos. E aí o Eclesiastes vai dizendo: vazio dos vazios. Olha, se a gente está vazio já é uma coisa tenebrosa. Aquele dia que você acorda com um buraco dentro de você, que você sente aquela falta de sentido da vida. Se isso é terrível, se esse vazio é terrível, imagine o vazio dos vazios, que é o que ele está dizendo. Vazio dos vazios, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, tudo é vão nessa terra. E começa a perguntar sobre coisas da nossa vida. Que proveito tira o ser humano de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Do que isso aproveita para você? Se quando você morrer isso corre risco de acabar, se o fruto que você ajuntou vai ficar para outra pessoa que não trabalhou, uma geração passa, outra geração vem, e olha a roda girando e a terra continua sempre a mesma, as coisas não mudam. O Eclesiástico se lamentando, né? Porque você acha que na Bíblia não tem gente que se lamenta? Vai lá no Jeremias. As lamentações de Jeremias eram tantas que deu um livro chamado Lamentações. Tem gente que põe o Jeremias no bolso umas 1000 vezes, daria uma Bíblia as lamentações da pessoa. Mas na Bíblia tem gente que se lamenta, e está aqui o Eclesiastes se lamentando.
E ele diz: olha, o sol se levanta. Quanta gente que sofre com insônia faz essa mesma oração: o sol se levanta, o sol se põe. Aí ele se apressa a voltar para o lugar de onde ele vai nascer outra vez, meu Deus. E tudo começa de novo. O vento gira para o sul, dobra para o norte, passando ao redor de todas as coisas, ele prossegue e volta aos seus rodeios. Todos os rios correm para o mar, e o mar, contudo, não transborda. Nem essa novidade ele pôde ver, o mar transbordar, que ele queria ver. E depois o rio volta para o lugar de onde ele saiu e faz tudo outra vez. E todas essas coisas são difíceis de explicar. Não dá para explicar essas coisas com palavras. Não dá para explicar um câncer com palavras. Não dá para explicar que gente boa, gente santa, gente de Deus tenha que sofrer. Não dá para explicar isso com palavras. E ele diz: olha, a gente vê e a coisa continua acontecendo. A vista não se cansa de ver. O ouvido já está cheio, tem mais coisa para ouvir. O que foi, o que passou, isso mesmo será. E o que foi feito é o que vai ser feito outra vez. Não há nada de novo debaixo do sol. Quando alguém diz: aqui uma novidade, isso já nos precedeu nos séculos que houve antes de nós. Essa bagunça social que nós estamos vendo nos dias de hoje, você acha que isso é novidade? Não é. Tem uns autores russos que eu gosto de ler. Tolstói é um deles, Tchekov é um deles. E quando você vai ler ali esses autores que falam o retrato de homens há 200 anos atrás, gente, lorota quando o povo diz assim: as gerações anteriores eram diferentes. Tudo a mesma coisa. A moral naquela época era outra. Era mascarada. Porque as mesmas dificuldades que o ser humano vive hoje, vivia naquela época. As tentações até mudam um pouquinho, mas as mesmas dificuldades, às vezes as mesmas malandragens, às vezes as mesmas enganações, as mesmas ilusões, as mesmas fantasias. E essa bagunça social, essa anarquia, usar a palavra correta, essa libertinagem que nós estamos vendo hoje, você acha que isso é novidade? Foi isso que derrubou o Império Romano. Roma não conseguiu subsistir depois que essa desordem social acabou com as famílias. Toda sociedade que acaba com as suas famílias está fadada a fracassar e a ruir. Os gregos viveram a mesma coisa. A Grécia já foi a luz das nações. Quando se falava em Grécia na época áurea, era o que havia de mais espetacular. Quem que não desejava ir à Grécia? Hoje, a Grécia na Europa é um dos países mais pobres. E a glória da Grécia é o seu passado. Quem hoje visita a Grécia vai para ver ruína, vai para ver antiguidade, vai para ver história. Então, quando alguém disser para você assim: olha, isso aqui é novidade. Ih, meu filho, já foi, já aconteceu e está acontecendo de novo. Não há memória dos tempos antigos. E quanto àqueles que vierem depois, tão pouco deles haverá memória. Você não sabe o que você deu no passado, e daqui a pouquinho vai ter gente esquecendo o que nós estamos vivendo nesse presente. E o Eclesiastes diz: eu examinei todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Pois bem, tem uma coisa para te dizer: tudo é vaidade. Tudo isso serve só para angustiar o coração da gente. Olha o que ele estava dizendo: pensar nessas coisas encheu de agonia a minha alma. Eu estou aflito com o que eu fiquei sabendo, porque eu vi muita coisa torta que eu não dou conta de endireitar. Ontem uma irmã de comunidade passava para mim uma mensagem, dizia assim: como melhorar as pessoas, como levar as pessoas a um nível de excelência. Porque a gente às vezes trabalha com a mediocridade, com a insuficiência. Eu disse para ela: paciência. Paciência, minha querida. Em outras palavras, como é que eu poderia traduzir o que ela estava me dizendo? O que é torto não se pode endireitar. Ela estava dizendo: tem muita coisa torta, tem gente torta que eu não consigo endireitar. Não consegue, isso é obra de Deus.
e o que falta não se pode contar. Disse comigo em meu coração: desenvolvi e acumulei sabedoria mais do que todos os que vieram antes de mim. Por quê? Livros. Ele tinha lido muito. O que Davi aprendeu, ensinou para ele. O que os reis que vieram antes dele ensinaram para ele. A sabedoria dos egípcios estavam com ele. Tinha muita coisa que ele sabia. Ele sabia mais do que os que vieram antes dele. Ele diz aqui: minha mente alcançou muita sabedoria e conhecimento. E sabe para que isso serviu? Para me afligir. Sabe por quê? Versículo 18. Muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Contar uma coisa que aconteceu comigo, que vai ajudar você a entender essa palavra. Mais sabedoria, muito desgosto. Nós temos aqui um grupo de oração na Canção Nova, que agora acontece no santuário, toda terça-feira à noite. Mas antes esse grupo de oração começou no Salão Salete, que agora não existe mais, né? Depois foi para o Rincão, era toda segunda noite. Depois foi para o auditório. E agora está foi no refeitório. Para o refeitório e agora está no santuário. Quando era no refeitório, eu era o coordenador desse grupo de oração. E mesmo quando eu não tinha que pregar, quando eu não tinha que conduzir oração, eu estava lá. Eu participava impreterivelmente toda segunda-feira. E quando meu nome não estava na escala, porque eu não me havia escalado, era a vez de outros servirem, eu estava lá para ajudar do mesmo jeito, porque quem quer ajudar não precisa de escala. E eu ficava lá na porta para receber as pessoas. Esse era o serviço que eu fazia quando meu nome não estava na escala. Eu ia lá receber as pessoas, chegava cedo. E um dia eu recebi uma senhora dizendo assim para ela o que eu dizia para todos: a paz de Jesus. E ela me olhou enfurecida e disse: paz de Jesus coisa nenhuma, só se for para você. Nem sei porque que eu estou aqui. E começou, gente, a vomitar um monte de desaforo e de descontentamento, que eu corri com ela de lá. Eu falei: vai que esse negócio pega nos outros, né? É contagioso. A pessoa vem, vai ficar bem, fica mal por causa dela. Levei ela para um cantinho e disse assim: como é que é? Ela virou para mim e disse assim: eu me arrependo de ter aberto o meu coração para Jesus. Falei: isso é muito sério, então senta aqui e me conta. Falei: por que a senhora se arrepende de ter aberto seu coração para Jesus? Ela falou: porque desde que eu comecei nas coisas de Deus, a minha vida piorou muito. Falei: como assim? Não, desde que eu me converti. Sabe o que aconteceu comigo, Márcio? Eu descobri que eu estou doente, com câncer. Eu descobri que o meu marido já me trai há bastante tempo. E eu descobri que nós estamos falidos. Falei: como é que é? A senhora pode repetir? Ela disse: não, repito, claro que eu repito. Desde que eu comecei a seguir Jesus, eu descobri que eu estou com câncer, descobri que o meu marido me trai faz tempo e descobri que nós estamos falidos. Aí eu de propósito perguntei outra vez, eu falei: mas a senhora pode me dizer de novo? Ela falou: você é burro ou quê? Demorou. Estou doente, traída e falida. Eu falei: desde que eu conheci Jesus, eu descobri essas coisas. Eu falei: a senhora prestou atenção no que a senhora disse? Que antes de a senhora ter seu encontro com Deus, a senhora já era falida, traída e doente. Quando Jesus entrou na sua vida, Ele abriu seus olhos. Porque a senhora antes, além de falida, traída e doente, a senhora ainda era cega. A senhora ainda era ignorante. A senhora não sabia o que estava acontecendo. Mas por graça de Deus, porque a senhora disse que foi Ele que iluminou a sua vida para ver essas coisas, é o que a senhora está me dizendo com o seu desabafo. Por causa de saber, a senhora está tratando. Por causa de saber, a senhora pode hoje pedir ao seu marido que tome uma decisão se ele quer levar a sério o casamento dele ou não. E a senhora pode pôr termo
a essa questão financeira, que o marido caiu numa desordem e levou à falência. A senhora pode agora socorrer o que estava sem socorro. Aí ela chorou, porque na verdade a grande dor dela é que o desgosto aumentou com as coisas que ela soube. Então, muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento, se a gente não puser amor em todas as coisas que nós fazemos, no nosso dia, nas pessoas com as quais nós lidamos. Tem que pôr amor naquilo que a gente faz. Porque vida sem amor é uma vida sem sentido. Uma vida sem amor, você pega, copia o texto do Eclesiastes e assina embaixo ali. Eu não vou assinar Márcio Mendes embaixo disso aqui não. Deixa o Eclesiastes. Porque eu descobri que a nossa vida não precisa ser assim. Mas se você não puser amor nas coisas que você faz, você pode assumir direitinho, certinho o que ele está dizendo aqui. Porque o Eclesiástico faz o retrato do que acontece quando a pessoa separa o conhecimento do amor. Quanto mais uma pessoa é inteligente e não ama, pior ela é. Gente, se for para não amar, é melhor que seja burro. Porque uma pessoa inteligente que não tem amor no coração, ela faz o mal para muita gente e faz o mal de uma maneira como uma pessoa tapada não consegue fazer. Então, quando eu separo conhecimento e amor, e acontece exatamente isso aqui que o Eclesiastes está falando. A primeira pessoa que adoece é a pessoa que lançou fora o amor do seu coração. Não é? Triste essa separação entre amor e conhecimento, quando a pessoa só sabe por saber. Eu tenho 5 faculdades, e você faz o que com elas? Aí eu fiz curso na Conchichina, e de que te serve esse curso? Como é que você ajuda as pessoas? É saber só por saber, para ter conhecimento, mas a pessoa não ama, a pessoa não põe à disposição do outro aquilo que sabe. Ai de mim se eu guardar para mim o conhecimento que eu tenho. Gente, tem gente que cobra caro para conselhos muito rasos, infinitamente menores do que os que você recebe aqui no Sorrindo para a Vida, de graça. De graça. Tem gente que paga para ter uma orientação que não ajuda, às vezes afunda a pessoa no buraco. E aqui no Sorrindo para a Vida, Deus todos os dias coloca diante de nós uma palavra viva que nos transforma, nos cura, e é de graça. A gente pede as pessoas para ajudar, para continuar no ar, mas é de graça. Ai de mim, se eu souber as coisas que eu sei só para mim, para ter um conhecimento só meu, mas eu não amar. Se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo? O que aconteceu com esse homem que era rei e vivia na miséria. Porque ter uma alma assim é viver na miséria. E olha a declaração que ele faz. A vida se torna um tédio, não tem novidade, é sempre a mesma coisa, um sofrimento. A vida se torna difícil, a vida se torna sem resposta, sem sentido, para quem não decidiu amar. Não é falta de sentido, é falta de amor. A gente tem que pôr amor nas coisas que nós estamos fazendo. Se eu estou querendo morrer é porque eu estou vivendo às vezes para mim. Se não for doença, gente, se não for uma depressão gravíssima, se não for uma doença, olha, interior e física pesada, eu posso ter certeza que o que está me magoando desse jeito é eu viver para mim. A alegria vem, não era o que a gente dizia agora há pouco? Há mais alegria em dar do que em receber. A alegria me é dada na medida em que eu me dou, em que eu ajudo as outras pessoas. É o amor que muda esse retrato quando ele se coloca em ação. Veja, não é um amor estático, não é um amor de sentimento, não é um amor de desejo. É um amor que arregaça as mangas e vai fazer alguma coisa pela pessoa a quem se ama. Porque a caridade abre o nosso coração para Deus. O amor abre o nosso coração para Deus e dá prioridade ao que Deus revela para a gente em cada situação da nossa vida. Então, quando eu amo, eu passo a abrir o meu coração para Deus.
E eu passo a priorizar aquilo que Deus me revela em cada situação da minha vida. Por isso, quando a pessoa deixa de colocar Deus em primeiro lugar na vida dela, ela se perde no meio de tanta informação. Você já viu como hoje a gente fica sufocado de abrir páginas do celular? É informação em cima de informação, bombardeando a gente e vai desgostando a gente, porque a gente se perde no meio de tanta coisa que a gente ouve. Nosso ouvido virou um pinico, virou uma lata de lixo de tanta boboseira que a gente ouve no decorrer do dia. No meio das coisas que a gente fica sabendo, a gente vai desanimando de amar, porque tem um tipo de conhecimento que é vaidade. Tem um tipo de conhecimento que esvazia a gente de amor. Tem um tipo de conhecimento que arrasta a gente na direção do desgosto, da tristeza, do desespero. E aí diz aqui, muita sabedoria, muito desgosto, porque é sabedoria de coisa que não se deve. É sabedoria de coisa que só vem para sufocar a gente. É igual um caminhão de areia que é despejado em cima da gente. Um grãozinho nem faz diferença. Às vezes um punhado de areia até te ajuda numa construção, mas um caminhão de areia despejado na sua cabeça, meu amigo, você toma cuidado, pode até matar você. Então veja, quem ama a Deus quer primeiro fazer o que Deus lhe ensina. Dá prioridade a ouvir a Deus, dá prioridade ao que Deus quer mostrar para ele. Esse tipo de conhecimento não sufoca. Um conhecimento que tem em vista primeiro agradar a Deus. Quem ama a Deus quer descobrir a vontade dele. Pensa em Deus o tempo todo e pensa com amor profundo. Quer estar com Deus em todo momento. Então essa pessoa entende que se Deus fez todas as coisas, inclusive Deus fez as pessoas que Ele ama, porque Deus fez as pessoas que você ama. Tem alguém que você ama demais na sua vida? Tem alguém que você ama ao ponto de duvidar se você não ama essa pessoa até mais do que você mesmo? Porque se tem pessoa assim na sua vida, eu gostaria de lhe dizer que Deus fez esta pessoa. Então veja, se Deus fez todas as coisas, inclusive essa pessoa que você ama, então seria estupidez a gente ignorar que o Senhor é incomparavelmente um valor muito maior. A desordem vem, a agonia vem, o tédio vem, a falta de sentido para a vida vem quando eu coloco as coisas e as pessoas acima de Deus na minha vida. Quem abandona Deus para se dedicar a coisas e a pessoas está provando que considera Deus abaixo delas. Qual que é o problema, Márcio? Se a gente está amando, o problema é umzinho só. É simplesinho. A pessoa que faz isso, ela vai cair na frustração. Ela vai cair na frustração porque as pessoas não vão corresponder. Desculpe dizer assim para você, mas é a nossa amizade com Deus que nos dá força e saúde para superar a falta de correspondência das pessoas. Quem ama a Deus e tem com Ele um relacionamento bom, não afunda com a ingratidão das pessoas. Quem não tem um relacionamento com Deus, afunda. Quem não tem uma amizade profunda com Deus e sabe que todo amor que precisa vem dEle e que todo outro amor é reflexo do amor de Deus, sofre demais, se frustra e se decepciona constantemente com as pessoas. O problema de quem põe as coisas acima de Deus na sua vida é que as coisas não vão preencher o vazio que a pessoa sente. Esse vazio que muita gente carrega não vai se preencher com bolsas, com sapatos, com carros novos, com melhorias na casa, com viagens, com promoções, com aumento de salário. Tem gente que o salário aumenta e a pessoa continua endividada. Tem gente que ganha pouquinho, está tudo em dia. Tem gente que ganha 10 vezes mais e está atolado em dívida. Porque não tem dinheiro no mundo que tapa o buraco da pessoa.
Porque o dinheiro some porque está sendo colocado, como diz a palavra de Deus, em saco roto, em saco furado. Em que saco furado? A pessoa é o saco furado. A pessoa está vazando. Por isso não importa o que ponha dentro dela, ela se esvazia. Tem que pôr uma rolha nessa pessoa. Como que se pode colocar uma rolha num buraco que é do tamanho do infinito? A rolha precisa ser muito mais do que uma rolha, precisa ser do tamanho do infinito. Só Deus pode preencher o vazio que está no meu coração, no seu coração. Só Deus. Quem ama o Senhor, diz ele, né? Quem me ama, diz o Senhor, vai ouvir a minha palavra, vai ouvir os meus ensinamentos, vai guardar os meus mandamentos, e é este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Sim, as pessoas com as quais nós convivemos são pessoas amáveis, dignas de amor? São. Mas quem tem fé, gente, ama diferente. Quem tem fé ama o ser humano, sobretudo por causa de Deus. Eu tenho que ser sincero com você. Tem pessoas que eu só amo por causa de Deus. Que se não fosse por Deus eu ia detestar a pessoa. Eu ia virar a esquina para eu não cruzar com a pessoa. E aí, Márcio? Eu amo. Eu quero bem, eu desejo bem, eu falo bem, eu faço bem, mesmo até às vezes achando que a pessoa não está merecendo. Porque é próprio do amor agir, fazer isso. Mas eu lhe digo de coração sincero, são coisas que a gente faz por causa de Deus. E de tanto fazer por causa de Deus, a gente vai tendo compaixão, a gente vai conhecendo a pessoa, os afetos vão mudando. Às vezes a gente passa até a gostar da pessoa. Mas tudo começou por causa da nossa fé em Deus. E quem não ama o próximo, não agrada a Deus. A pessoa pode, a gente está na quaresma, né? Pode se matar de fazer jejum, pode fazer o que quiser, pode diminuir a quantidade de comida, pode parar de comer carne, pode parar de comer doce, pode se penitenciar, pode se vestir maltrapilho, pode fazer o que for. Não vai agradar a Deus se nessa quaresma não tomar a decisão de, entre as decisões que tomou, incluir a de amar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que não são tão amáveis assim para você. Diz o Senhor que quem não ama, além de não agradar a Deus, não guarda o mandamento. E quem não guarda o mandamento, qual é o mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Quem não guarda o mandamento também não pode amar o Senhor. Olha, o contrário do que o Eclesiastes está contando, porque eu nem vou ler de novo esse capítulo, porque dá agonia na gente. É o retrato da infelicidade. O contrário da infelicidade é a felicidade. Feliz é a pessoa que é capaz de amar de coração todo mundo que Deus permite cruzar o caminho dela, seja quem for. Ah, não, porque essa pessoa é minha inimiga. Cruzou o seu caminho? Faz parte da sua vida? Ainda que faça parte daquela área difícil da sua vida, Deus deu uma missão a você de amar essa pessoa. Feliz quem ama de coração todos aqueles que Deus põe no seu caminho. Quem ama a Deus não pode agir diferente, gente. Quem ama a Deus quer o bem e faz o bem a todos, sem exceção. E porque ama a Deus, ama os outros e faz o bem sem exceção, a pessoa é pobre. Você sabe por que a pessoa é pobre? Porque ela não consegue guardar o dinheiro dela para ela, mas gasta conforme Deus lhe inspira, dando a quem quer que seja que dele precise. Tem gente que é desse jeito. A pessoa ajuda a quem Deus inspira. Ajudar. Há um tempo atrás eu fui num lugar visitar uns amigos meus. Uma visita de amizade. Enquanto eu estava na mesa tomando café com eles, já me despedindo, entrou uma família vizinha, evangélica. Não era católica não, evangélica. Mal me conheciam. Mas no dia anterior
estiveram ali no momento de confraternização, no qual eu também estava. E a pessoa me observou de longe e disse que à noite, enquanto dormia, Deus colocava no coração dela que precisava ajudar. E pediu à tia que no outro dia levasse para mim um envelope com algo que era para mim pessoalmente. Quando eu abri aquele envelope, era exatamente o que eu precisava. Uma família boa, generosa, que tem dinheiro porque sabe trabalhar e que não desperdiça. Mas eu fiquei sabendo que eles fazem isso com o que têm. Eles ajudam a quem necessita conforme Deus lhes inspira. E eu lhe digo, tem muita gente que poderia ser rica e não é. Porque tudo que passa pela mão das pessoas, ela usa para ajudar os outros. Agora, como é triste, gente, quando nós vivemos uma vida em si mesmadas. Feliz quem faz como Deus, ao ajudar as pessoas. Porque Deus não fica olhando se a pessoa é boa ou se ela é má. Se ela estiver precisando, Deus ajuda, não é assim? Se a pessoa precisa de verdade, Deus ajuda. E ajuda por quê? Porque a pessoa precisa, não é porque ela merece. Quantas vezes Deus me ajudou, não era porque eu merecia, era porque eu precisava. Quantas vezes Deus te ajudou, não é porque você merecia, mas porque você precisava. No entanto, quem ajuda, muitas vezes leva em consideração o caráter da pessoa. Porque precisa fazer escolhas. Os recursos de Deus são ilimitados, mas os nossos têm limites. Então, às vezes, a pessoa prefere ajudar uma pessoa boa, esforçada, com razão, do que ajudar uma pessoa má e preguiçosa. E alguém poderia dizer assim, né? Mas, Márcio, eu não tenho dinheiro nem para mim. Meu querido, o verdadeiro amor não se mostra apenas na ajuda financeira. Ele se mostra muito mais quando nós aconselhamos a pessoa, quando nós ajudamos o outro a sair do buraco, quando nós ajudamos a pessoa a se aproximar de Deus, quando nós arregaçamos as mangas para cuidar dela, ajudá-la nos trabalhos que ela tem e, portanto, nós nos colocamos a serviço dela. Você ajudar é você trabalhar pelo outro, é você estender a sua mão e fazer serviço para o outro e pelo outro quando o outro precisa. E isso é tão precioso para Deus, que se a pessoa rejeitar as coisas mundanas, veja, se eu e você rejeitarmos as coisas erradas, más, vazias, estéreis, de todo o nosso coração, sem segundas intenções, e começarmos a ajudar as pessoas com amor, sabe o que Deus faz? Deus nos liberta de todos os nossos vícios e de tudo que estiver nos atormentando. Tudo que você faz pelo bem das pessoas, se você unir a isso a sua decisão de se afastar do que não presta, Deus vai tirar você do vício, vai levantar você de tudo que está te atormentando, vai abrir para você uma porta que está fechada, vai realizar a sua libertação. Porque nessa hora entra no seu coração o amor de Deus. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Na hora em que a gente toma essa decisão, entra no coração o amor de Deus. E Deus mostra para a pessoa coisas grandiosas que antes ela não sabia. Por isso, quem ama de verdade segue a Deus sem se cansar. Não faz igual o Eclesiastes disse aqui, não. Segue a Deus sem se fatigar. Pelo contrário, enfrenta a vida com um ânimo forte e aguenta as lutas, as humilhações, as ofensas. Às vezes nem nota as dificuldades que está passando. Passa por tudo isso sem perceber, porque Deus protege a pessoa de ficar alimentando pensamento ruim dentro dela. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diz: Senhor, eu preciso desta graça. Eu preciso que o Senhor venha curar os meus pensamentos, endireitar os meus pensamentos, porque eu não posso pensar desta maneira, que tudo é um tédio, que tudo é vazio, que as coisas começam hoje, depois repetem tudo outra vez e não tem sentido. Agora eu entendi, meu Deus. Eu preciso colocar amor em tudo isso que eu estou fazendo. Sendo assim, Senhor, não basta que eu me ache uma pessoa de Deus. Nem adianta eu ficar com aquela conversa de que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sem obras, pode me conceder a salvação. Não, não pode, meu irmão, não pode. Se eu quiser ser salvo,
É indispensável que eu una o amor a Jesus nas coisas que eu faço com a fé que eu tenho nele. Eu tenho que ter fé no Senhor, mas eu tenho que unir a essa fé o amor a Jesus em tudo que eu faço. Fé sem obras até o demônio tem. Repita isso, eu sei que é forte, mas é verdade. Fé sem obras. Fé sem obras. Até o demônio tem. Até o demônio. O demônio tem fé. Tem fé em Deus. O demônio tem fé de que ele está vencido. O demônio tem fé de que Deus pode salvar você. Só que ele não faz nada nessa direção. Ele cruza os braços e faz o contrário, inclusive. Então, obra de amor é de coração ajudar as pessoas. Ajude as pessoas. Diga: vem Espírito Santo e me mostra quem eu preciso ajudar hoje. Vem, Espírito. Obra de amor é você de coração não desanimar da pessoa. Não desanima da pessoa. Tem paciência com ela. E obra de amor é de coração você usar os bens materiais com discernimento. Você tem muito? Pede a Deus a graça de usar com discernimento. Não é desperdiçar, não é jogar fora, não é sustentar vagabundo no vício, mas é quebrar a casca do coração endurecido e não se desculpar pelo mau uso das pessoas más, para nos pouparmos de ajudar quem precisa. Senhor, eu quero. Senhor, me ajuda.